O Brasil comemora o Dia do Professor. E nesse também, não como uma coincidência, mas pelo princípio da sincronicidade, estamos tornando público o nosso projeto, o Despertar da Consciência. Esse projeto também será colocado no YouTube e nas redes sociais. O projeto Despertar da Consciência é aquele que busca colocar em prática a educação para a paz, a educação para os esportes, a educação para a saúde e para a sustentabilidade. Também, não como coincidência, mas o princípio da sincronicidade. Ontem, dia 12 de outubro, numa atitude impensada que eu atribuí do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada dos Estados Unidos da Unesco. A Unesco é o órgão da ONU que trata da educação e da cultura no mundo. Lamentável a atitude do presidente, mas enquanto ele anuncia a retirada, nós anunciamos a entrada do nosso projeto, que também será utilizado pela ONU. Eu vou colocar os grandes problemas do mundo e as grandes propostas e soluções para o planeta Terra. Nesses dois últimos, vamos pegar como exemplo esses dois últimos meses, no mês de setembro, agosto, setembro e outubro, partindo do pensamento dos grandes jornalistas e historiadores que dizem que nós vivemos a era das incertezas e que as notícias que mais têm valor no mundo são as notícias que produzem a raiva, porque elas são mais fáceis de serem disseminadas, porque os custos são mínimos nas grandes agências e elas se propagam em tempo real. E agora, não bastasse a notícia da raiva, elas se juntam às notícias do fake news. São as notícias que ganharam destaque a nível global, junto com as intolerâncias raciais, religiosas e imigratórias. Sem contarmos que vivemos também na era das provocações entre os governantes. E isso ocorreu durante a Assembleia da ONU, agora em setembro, onde a estreia, todo o mundo inteiro aguardava a estreia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas em ajudar o mundo nas soluções dos grandes problemas globais, mas o que aconteceu foi totalmente uma provocação, principalmente com relação à Coreia do Norte, com o ditador Kim Jong-un, que ele apelidou de Homem-Foguete, e por outro lado, o presidente Kim Jong-un também colocou nas redes sociais uma forma que os seus mísseis que atravessam o mar do Japão, e prometeu também atacar a base americana de Wuhan. O que nós vimos é que o mundo vive, de fato, a era das incertezas, mas na era dessas incertezas nós vimos também a era dos desastres naturais. E isso aconteceu, citamos exclusivamente esses 3 últimos furacões que atingiram os Estados Unidos. Não bastasse os Estados Unidos, atingiram também todas as ilhas do Caribe. Então a natureza cobra uma resposta do ser humano, e acho que nessa parte desses terríveis furacões que acabaram se dissipando nos Estados Unidos, foi uma forma, uma ação da natureza que ela agiu em legítima defesa. O furacão Harvey, enquanto os governantes contam os prejuízos que atingiu o estado do Texas, deixando a cidade de Houston debaixo d'água, provocando a morte de centenas de pessoas, 6,6 milhões de pessoas tiveram que abandonar os seus lares, e atingiu todo o estado do Texas. Os danos materiais chegaram a 170 bilhões de dólares, conforme a previsão das agências de risco nos eventos extremos da natureza.
tão logo a passagem do furacão Harvey, veio o furacão Irma. Em menos de 10 dias, ele chegou ao estado da Flórida, também deixando um rastro de destruição, e cerca de 2,5 bilhões de pessoas ficaram sem energia elétrica e foram obrigados a sair dos seus lares pelas enormes inundações. Esse rastro de destruição começou no Golfo do México e partiu para as ilhas do Caribe, passando pelas Antilhas Francesas, São Bartolomeu, San Martín, Porto Rico, Haiti, Cuba e República Dominicana, até chegar aos Estados Unidos, com rajada de 360 km por hora, e atingiu a máxima de um furacão, a categoria 5. E prejudicou enormemente, principalmente os parques temáticos, como a Disney, a Universal. Esses prejuízos também foram calculados pelas agências de risco em 80 bilhões de dólares. Não bastasse essas enormes tragédias, veio também agora os incêndios na Califórnia. Mais uma vez, o estado da Califórnia foi afetado pelas mudanças climáticas, e esse provocou também a perda da propriedade de 25 mil pessoas que foram também obrigadas a deixar os seus lares. 2.000 propriedades foram afetadas, principalmente no Napa Valley, que é o local onde as grandes vinícolas americanas elas produzem seus vinhos, que são exportados para todo mundo. E lá também tem uma de suas propriedades que foi atingida, foi do grande diretor Francis Ford Coppola. O grande diretor esteve aqui em Curitiba buscando, e nós estivemos com ele, buscando, na época, em 1998, buscando sugestões que tratassem da água, principalmente nas grandes cidades. E vejam vocês, justamente a água que faltou no estado da Califórnia, onde o fogo atingiu as propriedades e as vinícolas, e onde o levou o governador Jerry Brown a declarar estado de desastre na Califórnia, para que eles possam receber os recursos naturais, os recursos do governo federal para combater os incêndios. Agora, esse já foi o terremoto no México, também, justamente no dia que lembravam 32 anos do último terremoto, um outro terremoto no epicentro de 8,2 na escala Richter atingiu o estado de Puebla, Oaxaca, e também Oaxaca, onde nasceu o grande artista Anthony Quinn. E no estado de Chiapas, das comunidades indígenas que também cuidam do meio ambiente, principalmente no que diz respeito ao milho, onde até hoje as grandes corporações queriam implantar o milho transgênico, mas os indígenas não permitiram, e lá eles cultivam o milho há séculos. Também 10 bilhões foi colocado como o desastre no terremoto do México. As grandes decisões erradas do presidente Trump, não bastasse essa com 9 meses de governo, também no dia 11, ele declarou o fim da guerra contra o carvão nos Estados Unidos. Como se não bastasse essas grandes tragédias, o presidente americano se vangloriou de ter cumprido uma de suas máximas na sua campanha, que era trazer de volta a indústria do carvão na matriz energética, tão combatida pelo presidente Barack Obama, que no seu tempo como presidente foram criados 2 milhões de empregos nas empresas que investiam em energia eólica e energia solar. E agora o presidente Donald Trump acha que vai colocar novamente a indústria do carvão para que venha gerar empregos. Por sorte, o povo americano já sabe que a indústria do carvão é a indústria que produz a poluição atmosférica e afeta a qualidade de vida, principalmente das pessoas,
no que diz respeito às doenças respiratórias, cardiovasculares, inclusive com câncer pulmonar. Uma péssima, uma tragédia a decisão do presidente Donald Trump, e perde a natureza e perde a vida. A outra grande decisão foi ontem também, a decisão do presidente Donald Trump, como nós já falamos, de se retirarem os Estados Unidos da Unesco. Agora, o que nós podemos dizer é que a Unesco, esse órgão que cuida da educação no mundo, enquanto eles se retiraram, nós vamos colocar em prática pelo nosso projeto e vamos encaminhar a diretora-geral da Unesco em Paris, Irina Bokova, para que seja colocado esse nosso projeto de educação para paz, para saúde, para tecnologia, para sustentabilidade, em todas as escolas, em todas as universidades, em todos os órgãos, em todos os governos do mundo, para que coloquem em prática o nosso projeto como uma forma de legarmos a esta e as gerações futuras um mundo melhor. No meio de tantas dores do mundo, nós colocamos dentro do nosso projeto Despertar da Consciência as propostas, mas para isso citamos um vídeo que foi colocado em 1988 pela The Science Foundation, no tempo em que eles se reuniram, grandes redes de televisão, uma grande rede de televisão, e lá convocaram o grande cosmólogo Carl Sagan, que é da série Cosmos, o Steve Hawking, que é o homem da história do tempo, o Arthur Clarke, que desenvolveu, ele escreveu o livro 2001, Odisseia no Espaço, depois foi colocado como filme, foi desenvolvido, e a educação, foi naquela época, eles trataram a respeito de Deus, o universo, e uma forma também de colocar as pessoas já em, como é que se diz assim, já em integração entre o espaço sideral e o planeta Terra. Mas o que aconteceu que desde 1998 pouco foi feito com relação, foi mais colocado a busca pelo outro planeta, a busca pelo espaço sideral, o homem na ganância de um lado, agora se propõe a ir a Marte. Querem, já tem inclusive os bilionários americanos, já tem um projeto para ir a Marte, já a Lua já ficou para trás. Mas nessa mesma linha, o ecologista José Pedro está tornando público o seu projeto, o Despertar da Consciência, onde nós vamos buscar as pessoas agora, não mais para rumo ao espaço sideral, mas para nós salvarmos ou revitalizarmos o planeta Terra. Agora, para isso, nós vamos ter que contar também com as grandes redes de televisões, a imprensa mundial, as grandes redes sociais, mas agora o José Pedro, que é o detentor da propriedade intelectual, está convidando as pessoas que podem ajudar e fazer a diferença. Então, mas para isso, nós vamos contar com a presença uma mega entrevista para o mundo inteiro do diretor de cinema, o James Cameron, que disse também que nós podemos trabalhar junto, e eu acho que é chegado o momento de trabalharmos juntos. Junto com o James Cameron, o Leonardo DiCaprio, que é o grande artista de Hollywood, mas ele é também o embaixador do clima na ONU. O Leonardo tem lutado também para fazer para tentar colocar no mundo inteiro, e mais ainda, o Leonardo DiCaprio, ele vai desenvolver projetos para o Netflix, e esse nosso projeto, nós vamos, em companhia do Leonardo DiCaprio, nós vamos colocar também no Netflix, uma série também. Se o Netflix hoje tem 100 milhões de assinantes, a proposta nossa é que nós chegaremos a 1 bilhão de pessoas que possam ter acesso também a essa série. No meio, já também pela sincronicidade, vamos colocar o diretor
Francis Ford Coppola. O diretor Francis Ford Coppola esteve aqui em Curitiba, nós estivemos junto com ele, como eu já falei lá atrás. Ele veio buscar sugestões que pudessem ajudar. Naquele tempo também ele já estava preocupado com a água, principalmente com relação ao desperdício e à escassez da água nas megacidades. E vejam vocês, nós estamos com dificuldades. No Brasil hoje, 2 rios podem não mais chegar ao mar. Eu não sabia na história, e para mim todos os rios desembocam no mar. Mas o rio Araguaia pode não chegar, e o rio São Francisco também pode não chegar ao mar, porque suas nascentes, desde a nascente até a foz, estão com enormes dificuldades, principalmente pela escassez e pela retirada das matas ciliares. Nesse mesmo projeto, nessa mesma entrevista, nós vamos convocar o príncipe Albert de Mônaco, que é uma pessoa também, um grande ecologista. Ele esteve no Polo Norte em 2003, e voltou de lá, ficou 30 dias no Polo Norte e voltou dizendo: olha, existe o degelo no Polo Norte, nós precisamos fazer alguma coisa para que as coisas evitem, e o degelo, totalmente, como sempre, o degelo dos polos ele provoca a elevação dos oceanos. Então, o príncipe Albert de Mônaco é considerado o pai da luta contra o degelo nos polos. Vamos convocar também o Dr. Al Gore. O Dr. Al Gore é o Nobel da Paz, e eu estive também com o Dr. Al Gore em São Paulo, e eu virei também um dos multiplicadores da sua causa, em favor da luta contra o aquecimento global. Na mesma linha, vamos chamar o Lord Nicholas Stern. O Lord Nicholas Stern é aquele economista do Banco Mundial, que também fez, ele mapeou a luta contra as mudanças climáticas. O Lord Nicholas Stern disse: se houvesse um investimento de 1% do PIB dos países, eles evitariam o que acontece hoje, que não fizeram nada, a inação dos países e dos governantes, que praticamente abandonaram a agenda ambiental, depois só se une na tragédia. Ou, aliás, tem sido assim. O mundo só tem se unido pela dor. É a dor das tragédias, a dor da violência urbana, a dor dos terremotos. Mas e quando que nós vamos nos unir por amor? Amor ao meio ambiente, amor à água, amor à vida. É essa a grande oportunidade que nós vamos estar com eles. E dessa grande entrevista, nós levaremos de imediato para a Unesco em Paris. Vamos colocar para que sejam colocados em todas as empresas, em todas as escolas, em todas as universidades do mundo. E a diretora Irina Bokova será também a nossa grande convidada, porque ela é a diretora, porque a Unesco trata da educação e da cultura. O que eu quero dizer é que o grande princípio da sincronicidade foi, há mais de 30 dias eu me debrucei em cima dessas enormes dificuldades que o planeta está passando, e não achava situação como nós podemos colocar. É muito fácil você mostrar as tragédias, mas é muito difícil colocarmos as soluções e as ações práticas que possam mobilizar as pessoas. Agora, diante desse projeto, nós vamos conclamar as pessoas que verdadeiramente querem um mundo melhor. Vamos buscar os artistas, vamos buscar os cientistas, vamos buscar os biólogos, vamos buscar os grandes diretores que podem fazer a mudança. E isso nós podemos dizer que ela está muito próxima porque graças às redes sociais, graças ao YouTube e graças à força da comunicação hoje, está em pessoas, eu posso dizer, está nas pessoas simples e humildes, até então desconhecidas. Mas eu tenho certeza que a hora que nós chegarmos nas mentes e nos corações dessas pessoas que podem nos ajudar, nós mudaremos os rumos da história da humanidade. Eu sempre cito na história da humanidade também, eu cito duas pessoas. Uma, o pai da teoria da relatividade, Albert Einstein, disse
que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E os grandes projetos em benefício da humanidade, eles emergem nas grandes crises. E agora está em nossas mãos também esses grandes projetos que podem emergir no meio dessas enormes tragédias que eu citei. Agora, por fim, eu cito o grande Arquimedes. O Arquimedes foi aquele homem que na história, antes de Cristo, um dia também ele preocupado, ele queria desenvolver o seu projeto e pediu que os governantes da época lhes dessem uma alavanca e uma oportunidade, que ele moveria o mundo, e o fez pelo seu princípio. E hoje nós sabemos que se existem, navegam pelos 7 mares, esses enormes transatlânticos foram graças ao princípio de Arquimedes. E por fim, eu quero agradecer a Deus pela grande oportunidade e quero dizer, o Papa Francisco também é pessoa importantíssima em nossa causa, porque ele desenvolveu a sua encíclica Laudato Si, em favor do meio ambiente, mas também poucos se deram conta na COP 21 em Paris, mas o Papa Francisco é pessoa indispensável na nossa causa. Tão importante o Papa Francisco como os grandes patriarcas das igrejas, os grandes... Nós vamos chamar todas as pessoas que verdadeiramente querem um mundo melhor. Então, esse é o enorme desafio e eu peço a Deus que nos dê força para que nós possamos levar em frente. As redes sociais são indispensáveis na nossa causa. Muito obrigado.